K-pop é uma das coisas mais bizarras, insanas e perigosas que estão rolando na música atualmente. E alguns dias atrás, o gênero nos presenteou com uma das histórias mais bizarras do ano. Se o hip hop tem crime, o pop coreano tem também. Se você curte K-pop, você já deve estar sabendo que o cantor Hong Soo-han entrou no maior escândalo da história do gênero. Cometeu a pior atrocidade que um idol pode cometer, que é beijar uma garota. Calma, que eu vou chegar no crime ainda, que dar uns beijinhos ainda não é crime, pelo menos aqui no Brasil. Mas é isso, vazaram algumas fotos do rapaz beijando uma garota quando ele tinha 19 anos, e isso foi o suficiente para ele ser afastado do seu grupo Rise. 11 meses de geladeira, a poeira baixou um pouco, ele achou que estava tudo resolvido, escreveu uma carta extremamente comovido, com 2 milhões de desculpas. A sua gravadora armou um plano para ele ser reintegrado ao grupo, mas deu tudo errado, velho. Tudo errado. O jovem de agora 21 anos tá desempregado por ter dado umas bitoquinhas 2 anos atrás, quando ele nem era do grupo ainda. E aí os fãs da boy band vão chegar aqui nos comentários e argumentar: não foram só fotos do beijo. Saíram algumas fotos dele fumando também. Péssima influência. Como pode um K-popper se comportar desse jeito? Como pode um adolescente fazer isso? Pô, imagine se a gente pegasse uma noite, um recortezinho, 1 hora da sua vida. Aquele dia lá que você se passou, você lembra? Você sabe do dia que eu tô falando. Imagine se alguém tivesse uma câmera aquele dia e fizesse um book, uma sessão de fotos. Pô, você ia parar lá no tribunal de Haia. Eu, pelo menos, ia responder pelos crimes de corote de baunilha e frimentolado. Tais adolescências que eu comentei não são crime, né? São no máximo uma burrice que é normal da idade. Eu cometi muitas dessas. Meu Deus do céu, eu era um adolescente burro, viu? Mas pelo menos o que eu cometia na época não era crime, né? Eu, pensando bem, talvez... Deixa quieto. Fica aí... Não confesse crimes da internet, jovem. É isso. Quem cometeu, na verdade, os crimes nessa história foram os fãs da banda. E aqui a história, ó, ladeira abaixo. Existe um termo para os fãs que são obcecados no K-pop. Eles são chamados de sasaeng. Na música ocidental, a gente tem o termo stan ou stan, que surgiu naquela música do Eminem, em 2000, que ele narra um fã doentiamente apaixonado por ele. Tem aquele sample da ótima música da Dido, My Tears Don't Cover Under Mine. Aliás, o que será que aconteceu com a Dido, né? Então esse nome, stan, passou a ser usado para designar esse pessoal que passa um pouco do limite. Tem gente que diz que stan é a mistura das palavras stalker e fan, mas isso não chega nem aos pés dos fãs obcecados coreanos, os sasaeng. Foram esses espíritos de porco que começaram a demonizar o coitado do Soo-han. Não só condenaram a volta dele pro grupo, como enviaram centenas de coroas de flores pra frente da gravadora dos caras. E todas com o nome do beijoqueiro fumante nas fitinhas fúnebres. Era um tipo de ameaça de morte ou seria uma morte simbólica do cara no grupo? Se você não conhece esse universo, meu amigo, minha amiga, você pode dizer que o bagulho todo foi uma piada de mau gosto. Mas depois que eu te contar as miudezas, os detalhes dessa subcultura, você vai entender que coroa de flor com o seu nome é grave. Bem grave. Prepare-se para uma viagem rumo às profundezas do K-pop. É o iceberg do pop coreano. Uma zona tóxica, radioativa, capitaneada por senhores de engenho que botam criancinhas pra trampar em troca de fama. Mas antes eu vou fazer um pequeno aviso aqui. Eu não tenho nada contra a música. Pelo contrário, eu achei muita coisa interessante escrevendo isso aqui. O objetivo aqui também não é atacar a cultura coreana com sua música, cinema, comida, kimchi. Você já comeu kimchi? Porra, kimchi, velho. Comida coreana é bom demais, velho. Mas voltando, de um modo algum eu tô atacando esse país. Até porque a gente acha escândalo parecido ou até pior aqui pelas bandas ocidentais. Então pode ir tirando o seu cavalinho xenófobo da chuva aí, que não é por esse caminho que a gente vai, beleza? Agora, se existe uma coisa que é comum em quase todas as culturas do mundo, é dar flor pra gente morta, né? Eu sei muito bem o que significa uma coroa de crisântemos brancos com uma fita dourada e aparentemente lá na Coreia do Sul é a mesmíssima coisa. Se eu recebo uma dessa em casa, eu ia no mínimo mandar rezar uma missa, tomar um banho de pipoca, ligar pro Papa Francisco. Ô, Papa Francisco, você que é argentino, fã de futebol como eu, me ajuda aí, velho. Os caras tão me ameaçando, mandando flor, sei lá, ia pedir um descarrego
emprego, fazer um curso de positividade coach, comprar um colete à prova de balas, fazer uma viagem pro Tibete. Se uma pessoa viva recebe uma coroa de flor, é um rolê meio máfia, né? Tipo, sai da minha área, velho. Para de vender droga aqui, que quem controla aqui sou eu. E é isso que os sasengs, os fãs obcecados do pop coreano, são capazes. E nós vamos além. Eu vou te contar de onde vem essa loucura, onde que começou essa coisa de pop coreano, a doideira que é se tornar um astro do K-pop, porque assim, se você acha que concurso público da Polícia Federal é difícil, você que tá aí 10 anos concurseiro gastando a aposentadoria da sua avó, espera até ver que esses jovens passam para poder estrelar um grupo desses. Vou explicar também um pouco das influências musicais do gênero, e tem uma parte dessa história que eu considero a mais suculenta, a mãozinha do governo coreano no K-pop, porque muita gente considera o gênero um tipo de arma cultural. Essa invasão coreana, também chamada de Hallyu, foi meticulosamente planejada. Aí hoje a gente vê um Parasita no cinema, um Round 6 na Netflix, um BTS liderando listas e mais listas da Billboard, e daqui a pouco a gente tá trocando a feijoada de domingo por um churrasquinho coreano na Liberdade. Eu topo, hein? Brincadeira, né? Feijoada é o melhor prato do mundo. Se você discorda, pode sair do vídeo já. Adeus, feijoada, pô. Ou será que é churrasquinho? Churrasquinho de picanha, hein? Costela assada, 10 horas de costela. Que pariu, velho. Farofinha de bacon, arrozinho branco. Ai, me perdi aqui um pouco. Por enquanto, hoje o nosso cardápio tá completo e ele inclui sucesso, abuso, recordes, ameaças, cirurgias plásticas, coroas de flores, beijos, cigarros, dança, cantoria e muito drama nessa novela chamada K-pop. Bora entender de onde vem pra onde vai o gênero que mais cresce e um dos mais controversos nos dias de hoje. Começando do começo, eu fui pesquisar o tal do K-pop porque eu só tinha ouvido falar nos últimos anos. Claramente eu não sou fã, nada contra quem é, tenho até amigos que são. Mas a minha curiosidade fez eu começar lá na nossa querida Wikipedia. Lá eu descobri que um grupo chamado Seotide ou Seotide, me desculpem os fãs de K-pop que eu vou operar um pouco o nome das pessoas aqui, Seotide and the Boys, foi um dos primeiros grupos do gênero lá no começo dos anos 90. E pra minha surpresa, a primeira coisa que eu escutei foi isso daqui, ó. Deixa eu botar pra você escutar. Da hora, velho, da hora, velho. Pô, você termina de escutar isso aqui e você fala assim, pô, K-pop é tipo de um Beast Boys oriental? Não. Se você rolar pro lado ali no Wikipedia, você dá de cara com um menuzinho de origens estilísticas. Chique, hein? Um apanhado randômico de gêneros musicais. Pop, rap, reggae, hip hop, R&B, jazz, folk, EDM, bachata. Você já escutou bachata? Como é que isso se mistura com house, com rock? Uma salada de fruta. E aí que eu fui começando a entender. Essa foi a primeira pista de que o K-pop é tudo aquilo que não é música clássica coreana. Mas se tudo é K-pop, então nada é K-pop, né? Daria pra chamar só de música coreana ou música moderna coreana. Mas aí que tá, o Korean Pop não se define por gêneros musicais, mas sim pelas outras partes do processo que não estão incluídas nas masters, nos MP3. É o jeito de fazer a arte, o processo, o lifestyle. Você não pode simplesmente mudar pra um loft em Seul, comprar um tecladinho desses e dizer que tá fazendo K-pop. Não, tem que estar inserido no mundinho, tem que ser parte da patota. Só que pra entrar nesse clubinho, não é nada fácil. No K-pop, tudo começa pela seleção de talentos. A gente conhece os reality shows de música. No Brasil, a gente teve alguns. O The Voice, o falecido Superstar. Eu não sei porque morreu, eu lembro de ter boas bandas, apesar da Malta. Diz pra mim o que eu já sei. Apesar dessa banda ter ganhado a primeira temporada, eu lembro que o Scalene tava lá, o Suricato, do grande Rodrigo Suricato, que é agora vocalista do Barão Vermelho. Aliás, dá um pulo nas redes do Rodrigo Suricato, que o cara tem umas ideias muito foda. Mas enfim, reality shows, eles são a grande pedra fundamental do pop coreano hoje em dia, só que é num nível totalmente diferente do nosso. Imagine você respondendo uma prova do Enem, vestibular desses, ao vivaço, e ele inclui dançar e cantar em rede
rede nacional. E para se preparar para essa prova, não basta decorar os afluentes dos rios coreanos ou quantos hidrogênios tem uma molécula de água. Tem que fazer muito mais. Só que mesmo que você passe nessa seleção dificílima, esse é só o começo, meu querido. O trampo é duríssimo. A vida desses jovens, na verdade, é um inferno. Alguns passam anos treinando e se aperfeiçoando e acabam nunca debutando. Os horários são extremamente controlados e extensos, tem dieta, exercício físico, os caras são proibidos de usar celular, ficam meses sem falar com a família, não podem namorar, não podem usar drogas, pô. Daí fica difícil, né? É quase uma escravidão mesmo. Rola um abuso pesadíssimo. Tem muitos casos que esses jovens entram em colapso, em parafuso. Muitos deles desenvolvem várias doenças psicológicas. E já rolaram alguns casos de aspirantes que não aguentaram a pressão e acabaram tirando a própria vida. Bem pesado, velho. Mas digamos que você que tá aí do outro lado, acha que aguenta a pressão. Você é o cara. Você quer muito se tornar um idol. Canta, dança, atua, fala 10 línguas, é a cara do Henry Cavill, tem os passos de dança do Carlinhos de Jesus, a personalidade do Casimiro Miguel, mas nasceu em Pindamonhangaba? Hello darkness, my old friend. Sinto te dizer, mas você nasceu no lugar errado. Tem que ser coreano, no máximo um japonês ou chinês, porque nos últimos anos a subcultura tá se expandindo ali pro mercado regional, mas nada muito além disso, com pontuais exceções. Aí cada banda, que eu vou chamar de projeto aqui, porque projeto tem mais cara do K-pop, mas esse ar mais industrial, mais linha de produção, linha de montagem. Cada projeto tem uma característica. Tem uns mais puxados pro rock, uns mais desenho animado, anime. Alguns incorporam o bom mocismo dos seus membros, uma coisa politicamente correta, que é o caso do Rise, do nosso querido Shuhan lá, que perdeu o emprego. E quem ouve esses grupos acaba incorporando esses traços como parte do seu caráter também. A gente conhece fã-clube daqueles que acampam em frente de estádio, mas eu acho que o K-pop tá num outro nível, num nível bem mais perigoso, inclusive. Toda essa história de seleção se consolidou nesses mais de 30 anos de K-pop e definiu bem as 3 gerações que temos do gênero. Sim, são 3. E tem gente que diz que o pós-BTS já é a 4ª geração. 4 gerações de K-pop? Eu nem sabia que isso existia 10 dias atrás. Pois é, e tudo começou lá nos anos 90. A Coreia do Sul passou por um grande crescimento econômico nos anos 70, 80 e 90, só que culturalmente ela ainda importava muita coisa. Rolou muita influência japonesa na região, principalmente porque o Japão ocupou a Coreia no início do século XX. Eu não vou entrar tão fundo assim na história, porque isso aqui não é uma aula chata de colégio. Eu vou te dar várias informações superficiais o suficiente pra te manter assistindo e não te encher o saco, beleza? Depois você vai lá no canal Nostalgia e pergunta pro Castanhari o que você quiser. Mas o que eu posso trazer de novo aqui é um paralelo entre a cultura coreana e a brasileira, porque quando os artistas coreanos começaram com essa coisa de K-pop e passaram a incorporar as influências externas, americanas, europeias, ocidentais, para produzir algo novo, esse movimento foi muito parecido com o nosso movimento antropofágico lá da Semana de Arte Moderna de 22, que era basicamente o deglutir o alheio, comer a si mesmo, incorporar as influências de fora e externas para produzir algo único, diferente e próprio, guardadas as devidas proporções. Segura o seu dedinho no teclado aí, querido. Sai. E foi mais ou menos isso que o K-pop fez, por isso aquele tanto de influências e gêneros musicais que formam essa cultura. É mais sobre produzir algo caseiro, algo próprio, com várias influências, do que se definir musicalmente. E principalmente algo que traga um orgulho para a população, algo próprio, algo para chamar de nosso. Só que a parada trouxe tanto orgulho para uma parcela da população coreana que distorceu um pouco o senso de realidade de algumas pessoas. Alguns fãs mais obcecados começaram a ver aquele movimento cultural como algo a ser defendido a qualquer custo. E se de alguma maneira essa sociedade que é cheia de
regras de comportamento, começa a ver alguns sujeitos que ameaçam esse status quo, eles são vistos como inimigos. Se algum desses jovens aí, K-popers, idols, resolver pisar fora da linha, o K-pop é quase como uma antítese do movimento punk. O punk surge questionando autoridades, quebrando tabus, sendo um movimento contracultural. O K-pop tá no outro lado do espectro, totalmente alinhado ao que se espera de um cidadão de bem, certinho, polido, respeitoso. E foi dentro dessa sociedade cheia de expectativas irreais quanto aos seus jovens que surgiram aqueles que não aceitam de jeito nenhum comportamentos disruptivos por parte dos seus artistas favoritos. E aí, desse amálgama, desse delírio, surgiu um fenômeno sem precedentes no mundo, o antifã. Que não tem nada a ver com antifa aqui, viu? Antifa é outra coisa que cabe num outro vídeo, antifascismo, nada a ver, é antifã. O fã e o antifã, beleza? O conceito de antifã coreano é meio único no mundo, ou pelo menos o único que é largamente difundido. O fã, a gente entende, aquele que ama, chora, consome, põe pôster na parede. O antifã tá mais, na verdade, pra um anti-ídolo. É um comportamento tão estranho, um ódio tão grande por um artista, que acaba levando esses desocupados a cometer verdadeiras atrocidades. É tipo um amante traído, sabe? Mas que não foi traído porque o ídolo não deve nada pro fã. Mas é a força daquela paixão por uma celebridade, só que do polo oposto. Uma parasocialidade, uma perseguição, uma coisa meio assassinato do John Lennon, assim, pra dar um exemplo ocidental aqui, pra não acharem que esse tipo de devaneio, doideira, desatino, insânia, só acontece lá na Coreia. Não, o criminoso que atirou contra o Beatle, algum tempo antes de executar os disparos, foi pedir um autógrafo pra ele. Então é essa relação doentia com a celebridade. Então eu queria trazer pra você uma lista com as 5 piores loucuras que os sasengs, os fãs obcecados de K-pop, cometeram. Em quinto lugar, a mulher que só queria casar. Ela perseguiu um dos membros do BTS dentro do elevador do seu prédio e entregou um certificado de casamento prontinho pro cara assinar. Só que a querida colocou o nome dela completinho no certificado e aí ficou fácil pra polícia achar, coitada, né? O erro dela foi amar demais. Talvez tenha sido essa doida também que mandou cartas... Puta que pariu, velho. Essa é foda, velho. Mandou cartas escritas com sangue de menstruação pra um membro do grupo 2PM. Que parada grotesca, né? E o pior é que a gente passa da nojeira direto pro crime mesmo. Teve vez que um doido tentou simplesmente raptar uma integrante do SNSD. Só tem um detalhe, ela tava em cima do palco, na frente de milhares de pessoas. Tem vídeo, ó. Se liga. O que esse cara tava pensando, né? Bom, se esse cara não tinha um plano, essa outra fã tinha um plano, ó. A filha do presidente do Cazaquistão raptou os integrantes do VIX. O incidente rolou no aeroporto do Cazaquistão quando o grupo tava voltando pra Coreia. Quando os seus produtores desembarcaram do ônibus que tava levando eles pro aeroporto, o motorista simplesmente engatou a primeira e disse que ia levar o grupo pra um lounge VIP. Os integrantes do VIX acharam estranho, mas acreditaram, porque, porra, vai demorar o voo, vamos lá no lounge, né? Chegando lá, quem que tava esperando o grupo? A querida, filha do cara. Detalhe que os produtores chegaram depois e tentaram entrar no lounge VIP e foram negados. Não, era só a filha do cara e o grupo. E eles só foram liberados depois de tirar as fotos ali e dar um beijo na querida. Que assustador, né? E por último, uma tentativa de assassinato tranquilinha. Uma dessas antifãs de um integrante do TVXQ ou TVXQ colocou Super Bonder no suco de laranja do cara. Yunho foi parar no hospital e demorou bastante pra superar o trauma. Eu escolhi 5 aqui, mas tem muito mais história de gato morto dentro de caixa de presente, carta com estilete. O nível de criatividade acompanha o nível de criminalidade desse pessoal. E o pior é que os casos de perseguição são o dia a dia desses artistas. E quando eles ligam pra polícia, porra, os caras estão me perseguindo aqui, estão
fora da minha casa. Os copy viram e falam: você não é ídolo aí? Que tipo de ídolo que não quer ver os fãs por perto? É teu trampo aí, velho. E a gente sabe que não é bem assim, né? O estranho é ver o Estado, a polícia, negar suporte pra esses jovens em um problema que o próprio Estado criou. Porque o movimento do K-pop, do Hallyu, da onda coreana, foi meticulosamente planejado pelo governo sul-coreano. Aqui a gente chegou no creme de la creme desse roteiro. De novo, isso aqui não é uma aula de história não, hein? Tô pegando os fatos assim, ó, jogando aqui pra desenhar uma ideia. O fato da vez é que a Coreia do Sul estabeleceu uma política de governo que investiu grana pesada numa cultura nacional. E o que convenceu os líderes coreanos a investir em K-pop? O filme Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. É o quê? Você deve estar ficando doido, sim. Não, isso aí não é possível. Você tá mentindo pra nós. Não, é real. Exatamente, rolou isso. Se entre 68 e 88 ali, quando acabou a ditadura da Coreia, o país exportou aço, carros, eletrônicos, navios, agora eles queriam começar a exportar cultura. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia coreano da época fez um estudo em 94 e apresentou pro então presidente dizendo: cara, Jurassic Park sozinho lucrou o equivalente à venda de 1.500.000 carros Hyundai. E levando em conta aqui que a Hyundai era e ainda é motivo de muito orgulho para a Coreia do Sul, o presidente comprou a ideia. Mandou criar um tipo de secretaria cultural industrial dentro do Ministério da Cultura e na segunda metade dos anos 90 passou algumas leis de promoção cultural no país que injetaram muita grana no rolê. Pô, igualzinho o nosso Brasilzão de meu Deus, né? Igualzinho. Ai, ai, pô, os coreanos estão aí há quase 40 anos nesse projeto. Começar a colher fruta agora, enfim. Pô, muito forte isso, viu? A Coreia do Sul foi lá e se abraçou no conceito de soft power, que é o poder de influenciar culturalmente o mundo, convencendo ele a consumir a sua própria cultura, mas sem impor nada. E de quebra, os caras encheram o bolso de grana. Pra você ter uma ideia, só o K-pop contribui pra 1,7% do PIB da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul inteira. A onda coreana, Hallyu, fenômeno mundial, movimenta bilhões de dólares, não só em música, mas também como eventos e principalmente turismo. Muita gente vai pra Coreia porque conheceu a Coreia do Sul pelo K-pop. Dá até uma inveja, né, de um governo que vê na cultura um potencial tão grande quanto vender carro. Porque qual que é o objetivo? A indústria, a metalurgia, a cultura, turismo? Gerar riqueza, emprego, bem-estar pra população. Só que tem um problema, né? A cultura gera reflexão da população, expande o jeito que você pensa. E aí tem governo aí que não quer que você pense muito, né? É melhor, vamos queimar os livros aí. É que você fique lá, trabalhe e morra antes de se aposentar, preferencialmente. Moral da história: a Coreia aplicou um modelo industrial de produção de artistas, um quase Fordismo cultural, e é óbvio que isso artificializou, plastificou a arte. Eu não sou nenhum purista da música, Deus me livre de ficar cagando regra aqui na internet dizendo o que é arte, ou dizendo pra que serve o fulaninho, pra que serve o ciclaninho. Eu quero ser a antítese desse rolezinho cafona reacionário, e você sabe bem de quem que eu tô falando. Mas enfim, agora o K-pop tá furando essa bolha mundial, não que o Gangnam Style não tenha feito isso lá atrás. Oppan Gangnam Style. Mas algumas entranhas do processo começam a ficar mais aparentes e o treco tá começando a feder um pouco, né? No nosso jeito de pensar que não dá pra aceitar abuso por parte de produtor ou por parte de fã. A arte é pra ser uma celebração da vida, não um concurso, uma corrida de quem chega mais longe. Os conflitos estão aí, o K-pop não quer ser globalizado, vai ter que passar pelo escrutínio da população global, então. E a gente tem o dever de apontar o dedo e falar: ô, tá errado essa e véi, é isso, eu espero que o Shunhan encontre um trampo novo, continue dançando e cantando, que são as suas vocações, mas acima de tudo eu quero que esse querido beije muito, fume quantos cigarros ele quiser, porque ele é maior de idade, mas se ele vier perguntar pessoalmente eu vou falar: querido, não fume, meu querido, faz mal. Mas se quiser fumar também, pode fumar, eu não tenho nada a ver com isso, você que tá assistindo também não tem nada a ver com isso, só depois não vai reclamar, por ficar com a voz de véia fumeira, e o único trampo
que conseguir arranjar vai ser de vocalista em banda decadente de rock, em boteco com harleiro e camisa de Bolsonaro. Me passei um pouco. E se por acaso algum fã do Rise, que mandou a coroa de flores escrita em coreano, esteja aí, se por acaso você fala português e por um golpe do destino você chegou ao final desse vídeo, eu queria te dizer, procure ajuda psicológica. Não é normal você botar tanta energia e tanto ódio num grupo ou numa pessoa. Você tá precisando beijar, talvez? Talvez. Eu sei que o ser humano vive de paixões. Tem gente que é fã de Justin Bieber, tem gente que é fã de Flamengo. Todo mundo tem uma coisa que ama e que se perguntasse, fala, pô, você passa 24 horas na fila pra ver essa coisa? Pô, passo. Todo mundo tem essa resposta, a não ser que você esteja morto por dentro. Mas bora maneirar esse fanatismo aí? Bora não cometer crime? É isso, eu não tenho mais nada pra hoje não. Espero que você tenha curtido esses minutos ao meu lado. Eu com certeza me diverti muito. Fique bem, que os deuses do K-pop te abençoem. Se você tiver numa seletiva de idol, desista. E se você curtiu esse vídeo, dá seu like, se inscreve que eu vou continuar mandando boas energias e piadocas de gosto duvidoso pra você. Um beijo do gordo. Pra quem perguntou no último vídeo, eu roubei mesmo o bordão do Jô, porque a gente nasceu no mesmo dia e eu sou um grande fã do Jô Soares. Então, um beijo do gordo. Ganhou 2 beijos, hein? Beijo, tchau, K-popers! Uhul! E aqui tá... Esse aqui é Seul passando aqui atrás, ó.